Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast E Aonde Isso Vai Dar? Eu, Sara Chay, meus amigos Simone Vilaça e Antônio Silva criamos este espaço para tentar desenrolar um dos assuntos mais comentados do momento, inteligência artificial. E antes de começarmos, vale lembrar que o nosso conteúdo tem caráter estritamente informativo, não é aconselhamento. O que vamos trazer são pensamentos, ideias, casos reais de quem tem vivido tudo isso no dia a dia. E no episódio de hoje, para discutir não só a teoria, mas a realidade nua e crua sobre impactos de IA, vamos mergulhar em dilemas claros que serão trazidos por nossa convidada Patrícia Rego. Patrícia é uma apaixonada pelo universo da mídia e entretenimento. Atualmente é diretora de afiliadas na Globo. E é mentora e mãe do Rodrigo, de 22 anos. Patrícia, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. E, por favor, conte um pouquinho da sua carreira para a gente. Obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês, né, Simone. Na verdade, eu sempre fui, né, apaixonada por mídia e entretenimento, porque eu comecei a carreira, na verdade, como engenheira civil, mas eu migrei logo para esse universo e nunca mais saí. Olha porque só. Ele é completamente apaixonante, né? Dentro da Globo já fui de várias áreas, já sofri uma série de transformações, porque é uma empresa que se transforma a cada dia e tem muitas pessoas que perguntam, mas você ainda está na Globo? São quantos anos são total? 28 anos, então uma vida, né? Enfim, eu tive meu filho lá, né? Mas é uma indústria que realmente é muito apaixonante, porque você tem produto, você tem serviço, você tem eventos. E já passei por várias áreas, já, por exemplo, implantei um parque temático e hoje eu lidero a área de afiliadas que faz o relacionamento entre a Globo e as afiliadas. Então, toda a negociação dos contratos, dos nossos modelos de negócio, né? Toda a questão de políticas, boas práticas, né? As diretrizes estratégicas e também trazer um olhar local, né, do localismo do nosso Brasil, que é super complexo, para a Globo, também é um dos meus papéis. Então, assim, eu adoro o que eu faço. Que bom. É incrível sua jornada, Patrícia. Eu acho super inspiradora, né, do ponto de vista de versatilidade, de adaptação a mudanças, tendências, né, de abraçar o novo. A gente está muito contente de ter aqui. Para nós é um presente. E para abrir a nossa conversa, eu queria te perguntar qual é a maior tensão relacionada à IA que você tem vivido no seu dia a dia no trabalho? Bom, no meu dia a dia, é assim, como eu, de uma era analógica, né, que estou me adaptando à era digital, porque nós somos nativos analógicos, né? Diferentemente da geração Z, que já nasceu digital. Total. E tal. Como é que eu me adapto? Como é que eu uso? Que uso eu faço da IA no meu dia a dia? Como é que eu crio, por exemplo, um agente para o meu dia a dia para melhorar, né? Para ter mais produtividade? Como é que eu penso estrategicamente a IA sem ficar preguiçosa, né? Porque a IA, ela tem uma questão da criatividade, que quando você vai, por exemplo, fazer um texto, você pensa naquilo que você vai falar, do que você vai fazer. Hoje, se você pede um texto pronto, aquilo já vem e você consegue perceber até a diferença quando é criado ou quando realmente a IA que fez, né? Então, eu acho assim fascinante e acho que a gente tem que abraçar, mas tomando muito cuidado para não deixar de exercitar os nossos músculos, né, da cabeça mesmo, porque é uma preocupação, uma verdade, principalmente para as novas gerações que vêm aí, né? Sim. Então, assim, estou usando, sim, faço, obviamente, reviso textos, né? Estou começando aí por exemplo, vou falar algo super... eu acabei de saí de uma feira, de um congresso de mídia, de entretenimento em Las Vegas. E, em geral, o que eu fazia? Para exercitar minha memória, que não é lá essa coisa toda, eu sempre escrevia, anotava e eu fazia uma apresentação imediatamente depois, sabe? Para não esquecer nada. Fresco. Tá muito fresco. O que eu fiz dessa vez? Eu usei uma ferramenta de IA para condensar tudo aquilo que eu aprendi, todas as palestras, o que estava assim, disponível no site.
E ela me gerou, assim, uma apresentação incrível, didática, e eu aproveitei depois, né? Mas eu ainda fiquei com isso na cabeça. Será que eu aprendi tanto quanto as últimas vezes que eu fui eu mesma, né? Fiz o resumo, fiz a apresentação? Perfeito. É sempre uma pergunta, né? Mas chegou qual a conclusão disso? Que essa é boa, essa pergunta realmente Eu ainda não cheguei a uma chegou lá, conclusão, né? Eu acho que eu aprendi um pouco, mas talvez não tanto quanto se eu tivesse feita por mim mesma. Mas, assim, o tempo que eu economizei e eu usei para outras coisas, acabou já compensando. valeu a pena, né? E eu adorei esse seu exemplo. Paty, eu posso chamar de Paty aqui, não? Claro, nossa, com certeza. Que a Paty é uma conhecida de longa data, né? Te admiro pessoalmente e profissionalmente. Idem. Mas evoluindo um pouco nesse exemplo que você trouxe, que eu gostei bastante, você acha que não só do ponto de vista de aprendizado, mas de pensamento crítico, assim, de pensar sobre aquilo de forma crítica, você acha que tem um impacto? Comparando? Eu acho, exatamente. Criatividade e pensamento, análise, né? Quantas vezes a gente já não se deparou com um problema super complexo de ser resolvido, pensou em alternativas, né? Debateu com outras pessoas presencialmente as alternativas, as opções, e às vezes você vai com um problema para a IA e ela te resolve em segundos. Você pensou sobre aquilo, né? E se você continua repetindo, até que ponto você vai continuar com essa sua análise, esse pensamento crítico? Inclusive, saber se aquilo realmente faz sentido, se não faz sentido. Uma preocupação gigantesca com as fontes, né? Com dar a César o que é de César, porque a gente tem o direito autoral, a gente tem a propriedade intelectual. Você começa a misturar muitas fontes, e qual é a fonte verdadeira? O que aquilo realmente... O viés que aquilo tem. Então, assim, esse pensamento crítico é muito importante, né? E eu me preocupo ainda mais com as novas gerações que estão chegando aí no mercado de trabalho e usam isso o tempo todo, né? Então, agora eu vou juntar um pouquinho disso que você falou, que é um dos nossos maiores desafios. Ou seja, sendo bem objetivo, assim, eu não posso deixar a IA me emburrecer. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Escolher o que eu vou delegar para a IA com um certo cuidado para que eu não desaprenda aquilo. Ou se for uma coisa que eu também não faça questão de seguir fazendo, abrir mão daquilo para ganhar alguma outra coisa, né? Exatamente. Assim, você pode até querer desaprender aquilo, né? Isso não me serve, isso eu falo muito da questão dos processos. A gente tem, né? A gente trabalhando em empresa, em escritório, enfim, você sempre tem processos, né? E aí você fala, olha, é muito bom para automatizar processo. Eu falei assim, é ótimo, desde que o processo seja bom, né? Sim. Automatizar um processo que não é bom, né? Então, assim, isso acaba fazendo com que você repense o seu processo para ver se realmente está... Mas você vai ter que rever isso de tempos em tempos, né? Sim. Então, acho que... sempre a supervisão humana ainda como um ponto de contato relevante ali, né? E o humano definindo o que é bom ou não, né? Se aquilo... Porque você pediu a máquina, né? Você pediu, ele vai devolver. Eu acho que sua grande mensagem, que eu acho que é potente para todo mundo, é quem é que gerencia isso, né? Quem é que olha e faz a governança desse processo. Porque realmente isso, fazer coisa ruim e perpetuar ela, né? Precisa ter um juízo aí de valor. Exatamente, né? E puxando isso que o Antônio falou, e olhando assim um pouco para o mercado, né? Nível de adoção de IA, novas regulações, e especialmente para o seu mercado, que é o que você está vendo, né? Mídia. Como é que você tem visto as mudanças? Como é que é feita a governança de IA na Globo? Perfeito. Eu vou só comentar um pouco, contextualizar esse mercado. Tá, né? Legal. É um mercado que está no centro de disrupção total e absoluta. Então, assim, quando você olha há 15 anos, eu vou fazer só uma retrospectiva para dar um contexto. Ótimo. Então, assim, há 15 anos, o que predominava aqui no Brasil, né, como mídia, como grande mídia, era a TV aberta. Né? Era a opção que o consumidor tinha para ver seus programas preferidos e por aí vai.
Depois aí você começou com a era digital da internet, né, a ter outros players, né, que chegaram aqui no Brasil um pouco antes de 2010, por exemplo, Google, Facebook, atual Meta, e vieram com um modelo completamente diferente, disruptivo, né, no que diz respeito à mídia publicitária. Eles passaram a oferecer um modelo de performance, né? É o clique, quantas views. E o mercado publicitário, ele levou um tempo para se adaptar. Eu estou falando do brasileiro, tá, gente? Para se adaptar com esse tipo de mídia, a entender esse tipo de mídia, a valorizar esse tipo de mídia. Vieram outras startups também, assim, Netflix lá atrás, enfim, com outras opções de consumo, né, de vídeo, e também começou a encantar aos poucos, assim, os brasileiros. E hoje em dia você tem uma complexidade, uma competição, tanto do lado de publicidade, muito em função desse modelo que foi criado lá atrás, de performance, e de conteúdo. Então, você tem todas essas plataformas de streaming, né, assim, pulverizadas, você pode escolher a um preço muitas vezes acessível, então você escolhe o que você quer na hora que você quer. E você tem as redes sociais, que também foram uma grande revolução, onde o próprio usuário ele começou a desenvolver conteúdos. Aí vem a era dos influenciadores. Sim. Todo mundo hoje tem uma mídia para chamar de sua, né? A gente é a nossa mídia. Quando a gente expõe alguma coisa do nosso dia a dia, a gente está sendo uma mídia, né? E por aí vai. Então, uma competição. A Globo está num momento que tem competição para tudo que é lado, o que é muito bom, porque isso faz você se transformar, isso faz você olhar o que eu posso fazer mais, como é que isso... E ela se transformou, e hoje em dia ela é multiplataforma, então abraçou a era digital, e com a era digital vem a era de dados. Eu costumo brincar que a inteligência artificial ela é filhinha dos dados, né? Porque não existe inteligência artificial se você não tiver um arcabouço de dados e enfim... Então, começou-se a trabalhar, né, do ponto de vista do consumidor, o entendimento desse consumidor. A Globo tem muito respeito à LGPD, a gente teve todo um processo e hoje em dia a gente é completamente muito sênior nesse tema. E a partir daí a gente começou a entender os dados do consumidor, entender quais as plataformas que ele nos consome, quem consome Globoplay, quais são os programas preferidos, quais são as séries preferidas, e você começa a entender do ponto de vista... a Globo sempre entendeu muito do brasileiro, sempre fez muitas pesquisas, existe uma medição, assim, né, pelo Ibope, que ela é consagrada e tal, mas a gente começou a entender também pelos meios digitais para complementar esse saber, esse entender do brasileiro, né? A partir daí, houve uma postura... data-driven, né? Vamos começar a orientar nossos negócios, nossos conteúdos através de dados também, né? Nossas decisões. Então, tudo começou aí. E a inteligência artificial, ela foi uma consequência, já começou há um tempo, né? A gente já praticava, só que há cerca de 3 anos houve uma necessidade de a gente falar, opa, vamos organizar isso, né? Aí veio a governança. Então, a gente estruturou toda uma governança, né? A partir de qual a estratégia, quais são as oportunidades e desafios, né? E como é que tem que ser essa governança e o que a gente vai fazer daqui para frente nos principais pilares da cadeia de negócio do nosso, né, do nosso Qual negócio. foi o clique para essa decisão de se investir em governança? A governança foi justamente isso. A gente tinha iniciativas isoladas de inteligência artificial que se misturava com as iniciativas de dados, né, de conhecimento do consumidor e tal. E aí a gente começou a olhar, né, feiras, congressos, o IA, os prompts, enfim. Então, e agora a gente precisa entender, saber qual é essa governança.
a gente precisa fazer o bom uso da inteligência artificial, porque não é, né, pegar, por exemplo, todo o nosso conteúdo, colocar numa generativa e existem dados confidenciais, dados complexos e que você não... Né? Então, eu acho que teve toda uma questão de governança, de entendimento das iniciativas, mas também uma preocupação com os riscos que ela traz, né? Porque a cada iniciativa vem um risco acoplado, né? A Globo tem um jornalismo muito forte no seu conteúdo, a gente tem uma preocupação gigantesca pela isenção dos dados, pela fonte dos dados, né? Então, você tem uma desinformação, e aí é um ponto que é muito diferente de, por exemplo, das plataformas digitais. Se você, numa TV aberta, que é radiodifusão, dá uma informação que não é correta, você tem multas altíssimas, você se descredibiliza completamente, você fere a legislação. Então, assim, imediatamente, se ocorrer, porque isso, claro, todo mundo é humano, mas assim, você tem que imediatamente corrigir, né? Imediatamente pedir desculpas e tal. Então, tem toda uma preocupação que é muito bom usar para o jornalismo, para as pesquisas, né? Para a geração de notícias, assim, de uma forma instantânea, porém, você sempre tem a supervisão humana. Então, essa governança, ela visou exatamente isso. Quais as áreas usam os dados? Usam inteligência artificial para quê? Quais são as possibilidades que são escaláveis na empresa inteira? Não adianta só uma área usar se aquilo não tem valor para o consumidor, não tem valor para o colaborador, não tem valor para o conteúdo. Então, quais são aquelas principais, né, alavancas de inteligência e não tratar só como um projeto, mas como um eixo de transformação do negócio, né? Bacana. Não é o uso, pelo hype. Exatamente. Ou seja, o que você está trazendo para a empresa, qual o valor e como é que a gente adapta. Exatamente. Sempre. E você acha que o estabelecimento dessa governança, ela trouxe um olhar de mais oportunidades ou de mais riscos? Eu acho que ambos, porque à medida que você passa a conhecer mais, você começa a conhecer também quais são os riscos, né? Então, por exemplo, né, falando assim dos riscos, foi lançado também princípios editoriais de inteligência artificial na Globo. Está aberto para quem quiser ver. Legal. E uma obrigação de tudo que vai para o ar, né, ou tudo que vai para qualquer nossa plataforma, existe uma supervisão humana. Não existe possibilidade de soltar alguma coisa que não tenha um crivo, uma curadoria humana. Isso fez com que, obviamente, todo mundo ganhasse mais agilidade, ao mesmo tempo com aquele cuidado, né, do risco acoplado, enfim. Então, eu acho que como você tem mais conhecimento, acaba que você tem também... Você conhece os dois, mas o bom da governança é isso, é que você tem tudo mapeado. Você sabe o que é oportunidade, você sabe o que é desafio, você sabe quais são os riscos e como é que você pode mitigar os riscos, né? Empate, mas assim, é tão bom escutar e ver o nível de maturidade que vocês já chegaram, né? Eu acho que assim, tem várias empresas hoje que a gente vê que estão patinando, principalmente alguns. Que dica que você daria para eles? Para falar para quem está começando agora, estruturar a governança, querer usar. Eu acho que você foi brilhante trazer isso, né? Assim, qual é o valor que tem para a empresa, como vai ser implementado, se é escalável. O que você diria para a pessoa que está iniciando? Eu diria para ela priorizar as principais perguntas de negócio, né? Quais são as perguntas de negócio do negócio dessa pessoa? O que ela precisa responder? E aí, a partir daí, desenhar, né, a governança no sentido, quais são as oportunidades, quais são as ferramentas disponíveis que eu tenho para ajudarem a responder essas perguntas de negócio, porque essas perguntas elas ajudam a nortear o valor que vai ter, quanto vai custar, porque cada ferramenta existe um OPEX atrelado, né? Existe um custo de nuvem, porque cada vez que você faz uma busca atrelado, então você fica muitas vezes, uau, que maravilha, e aquilo está degradando o valor. Né? Exatamente. Então, assim, comece pelas perguntas de negócio, né? E o que ela gera valor versus aquilo. Tem que ter um ROI aí atrelado, porque senão, né... E outro ponto que sempre sai aqui quando a gente está conversando aqui é que
processo, mas também tem pessoas, né? Exatamente. Então, eu te escutando, assim, em 2014, você falou que vocês já estão nessa... Assim, como é que foi essa transformação das pessoas, né? Porque tem os early adopters, tem aquele que é mais resistente, aquele que não quer, tem aquele que olha. Conta aqui um pouco pra gente. Exatamente, ótima pergunta, porque aí é uma transformação cultural, né? A Globo já vem evoluindo num processo de cultura, aí cultura geral, né? Porque a gente tem que se adaptar aos novos tempos, às novas gerações. O que valia há 10 anos não vale hoje. Então, existe esse processo cultural, mas desde o processo de data-driven, quando começou de 2014, a gente começou uma campanha muito grande para isso. Olha, vamos usar dados para tomada de decisão, e assim está sendo com IA. Então, ela promove uma série de treinamentos, né? Então, por exemplo, você tem o LinkedIn Learning, que tem uma série de, sabe, desde o básico até o mais profundo, ferramentas que qualquer colaborador pode usar para aprender, para entender quais são as linguagens, quais são as ferramentas, como é que você usa. Eu uso isso para quê? Que tipo de prompt? Isso é uma plataforma interna. É uma plataforma interna em parceria com o LinkedIn, né? E aí o LinkedIn Learning dá isso para a Globo. Promovemos também hackathons. Então, por exemplo, a gente teve um hackathon agora, que é hackathon Você Mais IA. Tá. Então, eram 5 perguntas de negócios endereçadas e tinham times multidisciplinares trabalhando para solucionar aquela pergunta de negócio. Aí eu fiquei muito feliz porque o meu time ganhou em primeiro lugar. Aí ganhou o direito de um desenvolvimento de uma ferramenta de IA para atender um problema de negócio de uma afiliada. Que legal. Até explicando um pouco melhor, assim, a gente tem performance, né, nas campanhas digitais. Então, você tem o G1 lá e você começa a medir performance. Que campanha é melhor? Qual o melhor criativo? Qual o melhor dia de semana? Criativo é a publicidade, sim, né? Okay. Quando a gente fala no criativo, é o conteúdo da publicidade. Então, ele vai gerando, assim, que dias da semana, que horário, né? Qual o perfil da audiência. Então, uma inteligência artificial para canalizar isso e para uso, assim, das afiliadas. Então, a gente ganhou o direito de um desenvolvedor fazer isso para a gente. Que legal. Muito legal. Então, ela promove hackathons, né? E aí, ela mobiliza uma série de pessoas, de colaboradores, para trabalharem nisso. Então, tem um hackathon, tem um programa de desenvolvimento de diretores, de gerentes, que aí vem palestras, conversas, enfim, trazem pessoas assim, especialistas para falarem, né? Tem um festival que a gente chama Data Lab mais IA, que é uma semana inteira de todo mundo vindo, falando e trocando essas boas práticas. Eu mesmo, assim, né? A gente faz na nossa área, junto com as afiliadas, também a gente estabeleceu uma governança. Então, a gente tem um fórum bimestral de troca de boas práticas para endereçar quais são as diretrizes estratégicas, para entender o que eles estão fazendo nas pontas, porque, às vezes, a empresa local, ela tem até mais agilidade para fazer tudo. Sim. Para também divulgar normas, olha, o que pode, o que não pode, que ferramenta que é boa. Um cuidado gigantesco para não chegar e, por exemplo, colocar um documento confidencial de um contrato numa generativa que não esteja homologada para a empresa. E a Globo tem o Copilot, em parceria com a Microsoft, que é o que a gente usa lá. Então, assim, para resumo de textos, para buscas, né? Eu mesma falei assim, vamos participar aqui, né, de um podcast tão especial. Eu fiz umas pesquisas lá no Copilot. Então, assim, a gente... eles estimulam muito que a gente use e faça, assim, o uso dessas... E tem esse olhar curioso. Exatamente, esse olhar curioso que a gente... E vem também por aí os agentes, né? Que também a gente está começando a trabalhar cada vez mais, seja no pilar de conteúdo, né? Que é muito importante, aí depois eu posso até dar alguns exemplos, no pilar do consumidor, no pilar do anunciante, né? Que são os nossos principais públicos. Essa parte de criação de agente eu acho muito interessante. Dentro da Globo, como é que
se você puder falar, enfim, Claro. não tiver confidencialidade, mas como é que está sendo feita essa parte de criação de agentes? É diluído pelas áreas? Tem algum setor que cuide disso? Como é que... Dentro da governança, né, a gente, para desenvolver um agente, as áreas podem propor. Então, você tem as áreas de negócios, as áreas de conteúdo, as áreas meio, no caso, assim, as áreas que ajudam, né, do back-office e tal, do financeiro, por exemplo, podem bater na porta da governança. É claro que existe esse estímulo, mas falar assim, olha, estou querendo aqui otimizar um processo, eu estou querendo criar um agente aqui para melhorar o meu negócio. Então, vou dar um exemplo. É um agente para responder perguntas comerciais. Tá. O que pode, o que não pode. Ou um agente para elaborar planos comerciais à medida de que eu vou conversar com um banco XYZ. Tá. Então, o agente já busca para você, já sabe o que qual foi o faturamento do banco no ano anterior, como é que foi o faturamento dos 5 principais concorrentes, onde ele está atuando, quais são as principais dores e tal, que tipo de plano de mídia, por exemplo, é interessante. Então, esse tipo de agente é sugerido, né? Então, as áreas são estimuladas a sugerirem, elas sugerem, vem uma pergunta de negócio, aí também vem como quase um business case. O que gera de valor, qual é a dor, né? Qual é a pergunta de negócio, qual é a dor, como é que se resolve. E aí, internamente, a tecnologia, né? Dentro do esses nossos, né? Os moços de dados e de IA, eles desenvolvem esse agente, ou então pegam parcerias, enfim, tem parcerias e aí criam esse agente, né? Em função dessa pergunta de negócio e do que isso vai ser gerado de valor. Agora, isso para questões assim operacionais, né? Do conteúdo, e dentro de, por exemplo, uma criação de roteiros, um agente que ajuda a roteiros de novelas, a narrativas, obviamente nunca vão substituir o criativo, mas vão ser um copiloto do criativo, vão ajudar, vão apoiar o pessoal de criatividade, né? E tem uma camada também que está sendo pensada que é muito bacana, que é, por exemplo, uma camada mais estratégica, onde, por exemplo, se eu tenho um conselho de administração, aí o conselho tem vários perfis, né? Quanto mais diverso, melhor. A gente sabe, né? Gênero, raça, enfim, backgrounds, né? Capabilities e tal. Então, assim, tem alguns setores que você não tem alguma representatividade. Você, de repente, criar um especialista em algum setor. Eu quero eu não tenho ninguém no setor financeiro, ninguém no setor automotivo. Para que naquele conselho sejam feitas as perguntas corretas, sejam provocadas e tudo mais. E também um comitê executivo, né? Ou então você tem um conselho no escritório de advocacia, você precisa... Vamos treinar, vamos fazer um agente que seja super especialista nisso, que é um gap que a gente tem, que a gente pudesse... Então, até isso, que tem uma camada, porque a gente pensa, em geral, a gente pensa o quê, né? Inteligência artificial, agentes e tudo. A gente pensa para produtividade, processo, eficiência, né? E quais são as camadas de modelos de negócio que a gente pode gerar? O que a gente pode gerar para melhorar o valor do negócio e o nosso valor interno de governança e também treinar, porque a gente fala assim, vamos, colaboradores, vamos usar, mas e o conselho? Sim. Né? Sim. E a diretoria? Então, você ter agentes que te complemente, aí você está numa Você tem seu time direto, então você tem o seu time e você tem especialistas assim, assado. Poxa, mas eu não tenho, eu precisaria, eu trabalho com o Brasil, será que eu não deveria ter um agente de cada região para me ajudar? Da estratégia até a operação, cada um com a sua Exatamente. necessidade específica. Porque é walk the talk, né? Se você fala, ó, faz, eu falo, você está fazendo, né? Então... ou seja, o conselho fala, olha, a gente tem que ter como estratégia da empresa a adoção de IA, cultura, tal, mas e o conselho está usando? Exatamente. Pois é, exatamente. Esse é um debate, esse é um bom debate. Esse é um bom debate, assim, porque muitas vezes, assim, as pessoas também não estão preparadas para saber qual é a potência, né, do que pode chegar, quais... E também tem eu sempre falo que tem um lado do evento adverso, né, porque às vezes
que tem o showcase, né? Eu vou levar no conselho um showcase, aí todo mundo, às vezes uma coisa básica, mas olha só, aí fica todo mundo impressionado, né? Mas acho que às vezes não entrega o valor que você fala, né? O impacto no negócio. Exatamente. Então, como é que se entrega? E isso que você falou é muito importante, porque assim, muitas vezes você vê inteligência artificial, você cria algo e tal, mas é aquilo, o quanto você está gastando, né, de nuvem, o quanto você está, enfim, o quanto que aquilo está te custando, você contratou uma ferramenta fora que está te ajudando, tem você custo, fez sozinho. Né, a gente tem custo, exatamente, a gente tem muito custo. Então, assim, que tipo de agente é esse? E ele vai... Como é que desliga depois? Exatamente, né? Tem essa também e tal. E existe uma preocupação muito grande, porque a Globo tem muito conteúdo proprietário, né? Sim. Muitos IPs, né? Então, como cuidar desses conteúdos? É óbvio que é excelente quando você pensa, por exemplo, em usar a inteligência artificial. Tem um acervo enorme, né? Muito conteúdo antigo que você pode transformar em novo, você pode melhorar e tudo mais, mas assim, você pode também trabalhar com pós-produção, colocar uma sonorização com mais rapidez, né? Enfim, agora, algo preocupante é o direito autoral. Né? Como trabalhar isso, como dar todos os créditos a quem realmente merece. Então, essa é uma preocupação gigantesca que a gente tem. Tanto acho que são as principais, né? Os direitos autorais, né? De quem produz o conteúdo e tal, e até porque você também tem outras pessoas assim envolvidas. E também com jornalismo. Isso é fundamental. Você não pode Imagino que deve ser a checagem de fontes para vocês, né? Exatamente. Porque pensa assim, a gente vai... você vai numa IA generativa, você faz uma pergunta e vem uma série de... Você não sabe como é que está tudo misturado, né? Como é que você vai, na verdade, remunerar essa cadeia de valor que foram os criadores desse conteúdo, né? Então, isso daí é uma preocupação, assim... E você acha que a IA potencializou esse risco na questão de direitos autorais? Eu acho que, assim, isso vem muito do humano, né? Isso existe por causa do humano. A IA é uma ferramenta. É claro que ela tá aqui para ajudar, ela pode potencializar, mas porque o humano está fazendo isso, né? Eu acho assim, quanto mais... depende muito da intenção, né? Daquilo que está efetivamente sendo colocado como, olha, isso daqui é a fonte que eu tenho. Se você coloca sempre a fonte, se você tem esse cuidado... não deveria ter problema, né? Mas eu acho que quem potencializa é o humano. Ótima resposta. A inteligência artificial, ela ajuda porque ela acelera. Ajuda o humano mal intencionado. Exatamente. Ou desavisado, eventualmente. Ou que não teve cuidado, né? Eu tenho dois exemplos. Se eu posso só bem rápido, assim, claro. Nesse ponto que você traz, que parece que não está no dia a dia nosso, mas está todo... Né, curioso como eu sou, leio muito e também faço umas pesquisas ali. Então, assim, o primeiro de um artigo, saiu um artigo numa revista muito conceituada. De novo, aqui não é crítica à revista, porque eu comparto com você a questão. Aí eu olhei, vi o artigo e falei, gente, impressionante, era tudo que eu queria. E o artigo trouxe as referências bibliográficas no final. Falei, tudo que eu precisava, porque começou com um pensamento. Só que na hora que estava lá a referência, eu fui e cliquei. Eu fui para um site russo. Eita. Aí eu falei, a segunda... Ele me mandou, eu fiz também o exercício. A segunda referência. Aí cliquei. Aí eu falei, gente, aí provoquei um pouco a revista falando... E aí entra numa zona cinza que a responsabilidade, realmente, eu também acho que, assim, de quem é a culpa aí, né? É do autor, que não checou, é da revista que não fez o double check, ou a gente vai culpar a IA? E o segundo caso é parecido, numa linha de pesquisa que eu tenho, busquei vários artigos, né? Fiz um PubMed ali, veio vários. Aí olhei um artigo e falei, é isso que eu queria. Aí peguei, aí fui no artigo, fui nas referências. 30%, eu não estou brincando, 30% das referências que estavam lá, elas não existem. Nossa,
PubMed. No PubMed. Aí mandei para a revista que publicou, essa é uma revista, essas indexadas e tal, estou esperando a resposta. Mas assim, 30%, porque assim, de novo, acontece. De novo, porque eu acho que você falou e falou bem que a IA é a ferramenta, aí tem o humano, né? Mas e esse caso, o que vocês acham? De quem é a culpa, né? Ou como é que faz? Como é que resolve? É uma cadeia de culpas, né? Assim, o autor, o outro que não foi... exatamente, outro que não checou, Começou né? errado e terminou pior. Exatamente. Porque essa curadoria, né, na cadeia de valor é importante, né? Que é o que você está trazendo, né? Assim, que tem o humano sempre finalizando isso, né? Para não deixar isso passar, né? Exatamente. Principalmente com quem trabalha com conteúdo, que é o caso da revista, né? Assim, enfim, O principal ativo é o selo dessa revista de ser um periódico, né, de respeito e tal. E também o próprio pesquisador, autor, também deveria estar se preocupando, mas estão ali, os dois comeram bola, né? Tem coisas muito bizarras acontecendo. A gente também, acho que foi com você que me mandou também um artigo que tinha... Tem artigo e tem também decisão judicial já, petição judicial, que a pessoa não tem o trabalho nem de tirar o prompt. Tem outra coisa também que me preocupa muito, gente. É assim, por exemplo, uma dessas plataformas, assim, publicou, né, tem muita inteligência artificial usada para o mal, né? Então, tem pessoas que ganham dinheiro com isso, né? E as plataformas digitais, elas não despublicam enquanto não tiver efetivamente uma petição judicial para que ela, né... Sim. Um apresentador nosso que tem muito cabelo fazendo apresentando um remédio para calvície. Exatamente. Eu falei, como é que pode, né? Isso a gente pega diariamente. Então, o jurídico tem que agir diariamente para derrubar esse tipo de conteúdo. Vocês olham, encontram e pedem para derrubar. Muitas vezes chega como denúncia, entendeu? Tá, é claro que a gente faz uma busca, mas não dá para... porque é impossível. Nossa, eu fico né? imaginando... Então, é isso que eu falo. A Globo tem essa preocupação com a credibilidade e ela precisa ter, ela jamais poderia fazer isso. Quando a gente pegou esses dois, na hora, o jurídico... Aí derrubaram, mas assim... Tem que provar, tem que alguém chegar lá. Agora, e quando não chega? Porque é impossível, são muitos vídeos, essas plataformas, né? Sim, assim, e não tem essa legislação que a gente tem do cuidado com a informação, com a credibilidade. E aí eu estou falando isso porque realmente é sério. Quando a gente fala em conteúdo e o que a IA pode fazer, os riscos, né? E como a gente tem que ficar o tempo todo atento. Então... E atento para fora e atento para dentro também. Imagino que vocês tenham guidelines muito estritos do ponto de vista de ética, transparência, qualidade da informação e até onde os empregados estão livres para... Exatamente. Isso assim, o que acontece? É muito complicado. Por exemplo, você tem as redes sociais e eles são livres para, né, enfim, postar e tudo. Mas, por exemplo... um jornalista hoje, ele não pode fazer, por exemplo, um merchandising, né? Assim, de uma determinada marca, porque, eventualmente, fala assim, poxa, ele tem a imagem dele, que é do jornalismo, isenta, partidária, está fazendo uma... Né? Quem está no ar não pode fazer isso, porque a gente tem toda uma política, né? Isso é uma política. Com relação à inteligência artificial, a gente tem guidelines assim, isso, né? De checagem humana em qualquer matéria jornalística, por exemplo, isso é quase uma lei, né? A gente tem, o uso tem que ser de ferramentas internas para matéria, para questões internas da Globo e tudo. Você não pode colocar numa IA generativa aquilo que... Né? Então, tem esses guidelines, sim, super estabelecidos e que, obviamente, a gente está sempre falando para os funcionários. Então, você tem uma geração Z que está super acostumada, né? Então, a gente tem que falar, olha, todo o cuidado do mundo aqui, você pode usar essa... Né? Desde o começo, você tem todo um treinamento para que quando a pessoa entra, ela saiba o que ela pode. Ela é super estimulada a usar. Acho que vai além, né, do treinamento. É uma conscientização, inclusive para a vida pessoal, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tudo, né? Quando a gente fala nos pilares, né? Quando se fala no conteúdo,
Já tem IA que ajuda em roteiros, né, em narrativas, mas ajuda. Tem uma curadoria depois. Personagens animados também gerados por IA, também tem. Merchandising, por exemplo, você está num determinado programa e dependendo do perfil da audiência, você muda a bebida. Então, está num programa de esporte, com né, o pessoal está tomando energético, né? Sim. Se está na praia, tá, uma cervejinha, enfim. Então, acho que tem muita coisa boa do ponto de vista de conteúdo. Quando a gente fala, por exemplo, no consumidor, aí a gente olha, por exemplo, o Globoplay. Então, tem muita recomendação, aquela capa inicial que a gente chama, que é a vitrine, né? Então, a vitrine, ela já vem hiper personalizada para você, ou te avisa de um determinado episódio. Então, isso também é muito... Isso, vai gostar daquilo. Vai gostar daquilo, é recomendação, né? Ou eventualmente, para monetizar, te oferecer um plano melhor para você contratar um serviço adicional e tal, com desconto. Então, você usa também. Então, isso tudo do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista publicitário, existe... Tudo isso, né, esses agentes buscando, assim, né, quais são as perguntas comerciais, como é que você pode fazer uma visita ao cliente, quais são as dúvidas, etc. Então, e tem também para o pequeno e médio empreendedor, que acho que você até comentou, que é justamente isso. Quando você tem os grandes clientes, eles têm verba, né, para uma grande produção, para contratar uma superagência. Quando você vai num pequenininho, num cliente pequeno, né, uma padaria da esquina, ou, né, que não tem essa verba toda, você já tem um produto de autosserviço, onde ele mesmo monta essa publicidade, né, o que a gente chama de criativo. Então, eu sou uma padaria e tem todo um contexto lá que gera uma publicidade para ele, né? A parte criativa da publicidade para ele. Então, isso é inclusivo também, e isso a gente já está usando inteligência artificial para ajudar. E isso que eu tenho escutado, assim, de novo, eu vou com você aqui, vou aproveitar e ver se eu vou validar. Que com toda essa transformação que vocês viveram ao longo dos anos, vocês conseguiram dar acesso a essas pessoas, do pequeno empreendedor, a fazer promoções também na Rede Globo, né? Exatamente. Assim, eu acho que tem uma mudança de perfil também de como vocês operaram, né? É verdade isso que a gente escuta? Sim, a gente tá nesse caminho, né? Tá nessa jornada aí. A Globo recentemente, né, comprou a Eletromídia. A Eletromídia, ela já está acostumada com esse cliente que é muito pequenininho e tal. Ela tem uma plataforma que se chama Aqui Ads, e ela agora foi incorporada à Globo, e eles estão também nessa jornada com a gente de entender melhor qual é esse público, né? Esse público de clientes, de PME, que a gente chama pequenos e médios empreendedores, para ajudar a gente nessa jornada. E sim, a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo e, enfim, estamos evoluindo. Como um instrumento de democratização da publicidade, né? Legal. Exatamente. Legal. Né? Uma preocupação também, né? Que a gente falou esses são os principais pilares, digamos assim. Claro que tem uma parte do jurídico que é muito potente, então de saber, né, todos os resumos de contrato, os pontos principais. A gente tem usado também, né, para a IA para as áreas que nos apoiam, né? Financeiro também, então sistemas de prestação de contas, de funcionários, a operação dúvidas mesmo, de RH, então isso também é muito importante. Do back-office, férias, né? etc. Tudo um back-office que ajuda também, que a gente está chamando de jornada do colaborador, né? Então, assim, tem todas essas camadas, desde falando da indústria como um todo, mas do ponto de vista do conteúdo, do consumidor, do anunciante e enterprise, assim, né? O próprio colaborador, analytics e por aí vai. Legal. Mas, Simone, assim, eu fiquei curioso quando eu escuto ela falando, porque assim, tem muita propriedade intelectual e direitos autorais que você falou. Que a pessoa, assim, que recomendação você daria para a pessoa não infringir isso? Você podia elaborar um pouco aqui? Pois, hein? Podemos. Porque eu acho que esse é um tema, né? Às vezes as pessoas fazem sem conhecimento, né? Tem a maldade, lógico que sempre tem, mas às vezes a pessoa vai tá tudo fácil, acessível, e não sabe que está cometendo um erro, uma né? education, né? Assim. Um letramento, na verdade. Como é que eu uso a ferramenta? Então, vou dar um exemplo nosso que a gente fez aqui. Tá. A gente criou esse logo com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Porém, como somos advogadas, a gente foi validar isso
no INPI. Ver se tinha alguma marca, já foi depositado, está protegido. A gente fez a pesquisa jurídica em conjunto com a criação visual. Olha, tá vendo? Esse é um belo cuidado e uma bela dica, né? Sim. Ah. É o cuidado que a gente tem que ter, né? Com a propriedade intelectual, saber exatamente qual a origem. E por qual a outro forma. lado, tem o outro cuidado que eu brinco, que é o segredo o segredo de fora para dentro. Tá. Como é isso? Explica melhor aí. Eu não usar plataformas abertas para colocar ali dentro informação que é da empresa, Interna, né? ou que é sua e que é confidencial, porque a partir do momento que você usa uma plataforma aberta para consulta, você está dando acesso ali. É muito o que a Paty falou sobre os sistemas homologados, né? Exatamente. Você só pode usar o que está homologado. Internamente, né? O que está homologado, o que está Não, você trouxe... interno. Não, né? e às Série de vezes boas assim, práticas, a pessoa está ali, entrou na empresa, olha, você só pode usar o sistema homologado. Ah, tá bom. Mas é legal assim explicar, olha, você só pode usar o sistema homologado porque quando você usa outro, você pode estar vazando uma informação, você pode ter um mínimo assim de contexto. Eu acho interessante assim. Eu vou dar um exemplo aqui que muito sério que aconteceu. Não foi nem com a Globo, mas foi, eu falo que eu lido com as afiliadas, né? São 25 grupos empresariais, né? Brasil adentro, digamos assim. Aí um deles me disse que sofreu um dia desses um ataque de ar. Que foi assim, ele tinha uma conversa ele tinha um projeto, né, junto com uma secretaria X, acho que Secretaria de Turismo, e ele teve uma reunião com esse secretário e todas as pautas são abertas, né, assim, ficam lá no site da secretaria e tal. E aí ele recebeu, aí conversou, enfim, foi ótima a conversa, era sobre um determinado projeto, mas tinha lá a pauta do projeto. Aí ele recebeu um telefonema no celular dele. Oi, fulano, aqui é Cicrano. Então, aí foi ótima a nossa conversa. Não, a gente vai acelerar aquele trabalho, aquele projeto, muito legal e tudo. E aí falou assim, mas ele falou assim, esse secretário assim, seríssimo, etc. e tal. E no final, ele pediu para que uma das nossas emissoras transferisse um Pix de R$3.000. Mas ele foi falando assim, ele falou assim, mas Patrícia, R$3.000. Se ele tivesse falado 30, tinha ido. Eu teria dado, porque assim, era a voz dele, para mim era ele. Nossa. Aí eu falei assim, gente, nunca mais. Até nesse dia eu falei assim, gente, vou falar para os meus pais, se alguém me ligar com a minha voz pedindo dinheiro, não. Eu tenho senha na família. Dica prática para todos. Não fazer Pix se a pessoa da família não falar a senha. A senha, caramba. Exatamente. Boa ideia, Simone. Não, mas isso que você traz é realmente porque as agendas são públicas. Né? Uma coisa que é para dar transparência do que está acontecendo com o agente público e o que ele está fazendo está sendo usado com outro objetivo. E uma voz, quer dizer, eles pegam a voz, pegam a agenda, formulam, deve ser alguém falando e com uma enfim, traduzindo a voz lá, a mesma voz. Impressionante isso. Hoje em dia, primeira vez que eu escuto isso, hein? Pois é, não, eu também. Isso é uma dica, sido... isso é uma dica importantíssimo também, porque eu já tinha ouvido assim, de gravação, mas da conversa ao vivo ali. É um nível de sofisticação. E muito hacker, né, gente? Inteligência artificial, assim, por exemplo, a Globo, ela sofre milhares de ataques por dia. Sim. Outro dia veio um aqui de banco, falou que o banco dele são 5 mil por ano. E ele falou, e é pouco. Milhares por dia. Então, ele comentou de um outro banco que recebia alguma coisa de 60 mil. Então, por assim, dia. Então, fica imaginando vocês, né? Impressionante. Muito mais então, vitrine, assim, mais... Exatamente. Então, né, porque tem conteúdo, vão pelos sistemas. Então, por exemplo, a gente também, isso é importante falar, porque isso dialoga, a inteligência artificial dialoga com segurança da informação. Sim. Né? Dialoga muito, com muita proximidade. A gente também tem um programa de governança de segurança da informação com as nossas afiliadas. Né? Então, é uma preocupação porque a gente troca conteúdo todos os dias. Então, como é que está o acesso? Né? Como é que
os sistemas estão protegidos, não estão protegidos. Então, a gente recentemente já tem uns 2 anos, mas fizemos todo, com a ajuda de uma consultoria, um assessment, né? Porque são empresas parceiras e tudo, daqueles sistemas comuns que a gente tem, para ver o quanto elas precisavam evoluir no sistema de segurança de informação. Para garantir de vocês. Principalmente na era de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, são todas as camadas que são impactadas. Tudo que vem com aquilo, Exatamente, né? exatamente. Agora, eu estou entendendo aqui, Paty, que no mercado de vocês, é lógico, que é vantagem competitiva para quem tem foco estratégico, ter investimentos em A, desenvolver, né, sua população, né, do ponto de vista de conhecimento, etc. Mas eu entendo da nossa conversa aqui que no mercado de vocês ou vai ou racha. Total. É uma alavanca absurda, né? É uma alavanca e a IA, ela tem uma disrupção do modelo, né? Do ponto de vista de publicidade e do ponto de vista de conteúdo. Sim. Porque a competição só vai aumentar, né? Mais pessoas produzindo conteúdos, né? Obviamente que você tem que ter um diferencial, que é a criatividade, tudo, mas são mais competidores. E sim, né? Vem de todos os lados. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, é importantíssimo que a gente realmente siga nessa jornada, né, de dedicação, de aprendizado, enfim, education, que a gente realmente use cada vez mais. Isso passa por seleção de pessoas, Paty? Você fala seleção de pessoas para pessoas preparadas para esse universo? Sim, completamente. A gente já tinha, né, engenheiros de dados, né, cientistas de dados, assim, uma camada muito... E passa por chamar pessoas para inteligência artificial. Agora, tem uma questão também, né? Antes, você precisava de uma série de programadores, né? E eles estão tendo que se reinventar, né? Eles vão ser, na verdade, programadores de prompt. De prompt. Olha só. Porque hoje você pode programar. A ferramenta te dá. Uma outra, por exemplo, um outro agente que também está sendo trabalhado é um agente de BI. Então, você poder fazer perguntas. Então, assim, qual o meu faturamento hoje nessa vertical? Quanto meu faturamento em TV aberta? Meu faturamento aqui no G1? Você ir perguntando, sem precisar alguém montar um dashboard lindo, maravilhoso, todas as saídas para você. Então, você montar o seu próprio dashboard. Você vai falando e ele vai montando para você. Então, assim... É uma profissão que também está sendo reinventada, com porque certeza. O colaborador, ele está tendo mais ferramentas para ele mesmo dizer, eu quero isso, eu quero um gráfico assim assado, que me traga audiência desse programa. Abre um mundo de possibilidades. Exatamente. Então... E útil, né? Porque se é um relatório, o que a gente mais viveu era ter relatório que só 2 pessoas abriam, né? A gente viveu isso 5 muito. 5 para fazer e 2 para ler. Então, assim, porque está lá, está disponível, mas ninguém abria, né? Exatamente. Então, isso daí, obviamente, é uma jornada. Mas, por exemplo, na própria minha equipe, a gente já combinou para as equipes, né, a ter uma meta de IA. Então, assim, olha, vamos otimizar um processo. E o que é otimizar um processo? É rever o processo para ver se ele realmente está redondo e vamos otimizar, vamos criar o próprio agente, né, dentro das possibilidades que a gente tem, para a gente otimizar determinado processo, aquele mais burocrático, aquele mais chato, aquele que passa por várias áreas e várias camadas, enfim. Então, a gente começar a ter também esse tipo, né? Não estimular é só usar, a eficiência. Mas estimular a eficiência, exatamente. Bacana demais. Legal. Eu acho que a gente já falou um pouco aqui dos erros. A gente já passou por isso, a gente já conversou, acho que falamos. Agora a gente vai para o nosso bloco 4, nas nossas bate-perguntas. Sim, não ou depende. É fácil. E aí a gente vai fazer algumas perguntas que são dúvidas reais, assim, do dia a dia, né, que a gente escuta. Onde você dá um belo sim, onde você fala não, aqui não, de hipótese alguma, ou depende, isso aqui talvez.
E a Nossa. ideia aqui não precisa ser binária e tal, você pode responder. Posso falar explicar. Depende de tudo. Pode falar depende de tudo. Pode falar, tá Mas se livre. você Pode elaborar, se você claro. tiver exemplos que você fala isso aqui é não, depois você pode. Para mim, isso aqui é um big não fora das sem problema perguntas nenhum. também. Então, primeira pergunta. Seu mercado no Brasil está preparado para os desafios de IA? Os nossos clientes nos perguntam muito, assim, no nosso caso, vamos falar aqui, tanto empresa grande como pequena, o nível de governança mínimo para garantir ali uma sustentabilidade e proteção de reputação, que é o bem maior, né? A gente tem lá o nosso framework, a gente queria saber de você, o que você acha do mercado de mídia no Brasil e o que você consideraria, assim, como boa prática de governança. Eu acho que ninguém está totalmente preparado, sendo muito sincera. Eu acho que essa resposta é um belo de um gerúndio. Boa! Acho que é uma boa adaptação das perguntas. Sim, não, depende de gerúndio. Esse é gerúndio mesmo, né? Assim, por quê? Você tem, e isso é um ponto também importante, né? Essas grandes plataformas digitais que tem, assim, se você pega Google, Meta, Amazon, você soma tudo, elas são maiores do que muitos países. Sim, você junta as principais, então, elas só perdem para a China e Estados Unidos e China, né? E se você junta, né? Sim, obviamente. Então, elas têm o que elas valem de mercado. E por que isso acontece, né? Elas são empresas que são baseadas em tecnologia. Todas as empresas de tecnologia, elas têm muito mais, o valor, os múltiplos dela são muito maiores, né? Então, para ela pegar, por exemplo, buscar dinheiro no mercado com esses múltiplos, é muito mais fácil. Então, elas têm bolsos profundos para investimentos profundos, né? E elas estão muito mais avançadas, porque elas trabalham dados há muito mais tempo, com muito mais dinheiro. Então, assim, eu diria que no Brasil mesmo, acho que as empresas estão se adaptando. Essas estão mais avançadas, né? Quando você pensa nas grandes plataformas e essas novas que estão surgindo também, mas por quê? São empresas de tecnologia, inteligência artificial, são mais desenvolvidas e tal. Então, tem um preparo maior. Mas eu acho que esse mundo ele está se moldando, né? Acho que tem toda uma camada que você falou aí em governança. Isso sim, a gente tem bem estabelecido uma governança do que fazer ou no que não fazer, de como usar, o que não usar. E essa governança ela é evolutiva, porque as coisas vão mudando, o cenário vai mudando, o contexto vai mudando, e você vai, obviamente, mudando a sua governança também. Então, eu diria isso, né? Totalmente preparado ninguém está. Acho que é o caminho, né? A indústria ela está se moldando. Você tem umas big techs aí que estão há anos-luz, mas porque tem muito mais, obviamente, o conhecimento, fizeram algo completamente diferente e chegou um ponto de terem um domínio de quase um país. Então, mas mesmo elas estão tendo sua governança questionada, né? Total. O pessoal tomando multa lá na Europa, exatamente, né? Mas exatamente isso que eu ia falar para você. Agora tem toda uma coisa, isso daí como é que isso se dá, né? Você não fazer uma propaganda que não tem a ver, ou você prejudicar alguém por causa dessa propaganda, ou você criar mecanismos de polarização, que a gente sabe que aqui no Brasil é complexo, né? O quanto me preocupa, por exemplo, as eleições, assim, o que vem por aí nas redes sociais. E a velocidade da informação por conta de tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, é uma governança que tem que ser revista. Não, eu acho que o tempo inteiro, né? Então, eu diria que está no caminho está se preparando, mas eu sinceramente, não concordo que tem algo completamente pronto e preparado, né? Eu acho que é um caminho, é uma jornada. Uma construção. E uma construção. Bacana. Um cuidado grande, assim, né? Com a informação, com a divulgação, porque você pode prejudicar completamente a vida de uma pessoa, a vida de pessoas, a vida de empresas. Então, muito grande, exatamente. Né? A segunda pergunta. A Globo tem priorizado a escolha de projetos e ferramentas que envolvem IA?
Sim, total. É o peso. Aí um belo sim, olha aí. Sim. Tem, né? Sim! Tem, obviamente, tem uma parte, né, do faturamento. Eu acho que a própria equipe, porque é muito sobre equipe, né, Simone? A gente tem, a Globo tem, em tecnologia, mais de 2.000 profissionais. Então, assim, isso já diz quanto investe Também não. em tecnologia. Então, assim, o quanto isso realmente... Porque... Além das ferramentas, e ferramentas, né, são importantes e tudo, mas são as pessoas. O quanto que você pode usar a base de uma ferramenta e você criando suas APIs, enfim, de inteligência artificial para compor essa ferramenta e você poder usar isso internamente, né? Como é que você usa isso com a nuvem? Então, sim, ela prioriza e sim, existe essa necessidade, né? A gente tem, assim, até uma busca dos acionistas. O quanto que a gente está ganhando de eficiência? E a gente vai descobrindo, né? O que realmente melhorou, o que piorou. Não existe uma intenção, né? Vamos demitir pessoas. Não. A gente tem que buscar fazer mais com mais. Quais são os novos modelos de negócio? Como é que a gente alavanca receitas e como é que a gente transforma o nosso, né? os nossos colaboradores para que eles... sobre realmente mais tempo para estratégia e menos para questões operacionais que você tem que ficar teclando, entendeu? Quantos empregados tem a Globo hoje? A Globo tem cerca de 15.000, né? Assim, colaboradores, enfim, tem tem conteúdo, assim, né? Muita gente no conteúdo, na produção de conteúdo, que é o nosso berço, né? Na verdade, a nossa principal alavanca aí, né? Mas tem tecnologia, é um ponto, assim, muito forte. E a gente está cada vez mais... atrelando a tecnologia ao negócio, as áreas fins, né? As áreas que lidam ou com o público, ou com a publicidade, ou com o conteúdo, enfim. E a terceira, você vislumbra uma mudança drástica na cultura da empresa em decorrência da adoção de IA? Sim, porque a gente já vem construindo aí uma mudança de cultura. Não é simples, tá? Ela tem que ser percebida. A IA, ela tem que ser percebida por todos como realmente uma alavanca da transformação do negócio, né? E isso não é simples, mas eu percebo claramente que existe, assim, uma intenção fortíssima, né, do conselho, dos nossos líderes, que a gente realmente abrace, que todos abracem a inteligência artificial com todos os cuidados, todas as questões, mas olhando aí como do ponto de vista, o que eu posso fazer para transformar o meu negócio. Legal. Muito bom. Muito bom. Muito bem, o nosso tempo voou, não vi passar, mas ele passa. Gente, adorei, muito obrigada, que delícia de conversa. Nossa, um presente para nós, de verdade. Uma honra estar aqui com vocês três, gente. Aprendi demais. E a gente vai para o nosso bloco final agora, com a pergunta que ninguém escapa. Que é a seguinte, para quem está assistindo... que mensagem você pode deixar respondendo a pergunta? E onde vai dar? E onde isso vai dar? Eu acho que todos deveriam refletir sobre essa pergunta e aonde isso vai dar. Eu acho que talvez não seja onde isso vai dar, mas assim, o que isso vai trazer para a gente? Qual é essa jornada? Como é que nós mesmos, né, podemos adotar essa tecnologia, a inteligência artificial, para melhorar a nossa vida, né? De uma forma ética, de uma forma justa, de uma forma que a gente consiga escalar e voar. Muito bem. Eu adorei você falar fazer mais com mais. Esse também. Esse é totalmente diferente do que a gente escuta. Parabéns. Assim, obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Não, foi show. Obrigada por compartilhar a sua visão conosco e com todo mundo que assiste. Se você gostou do nosso conteúdo, se te ajudou a enxergar mais oportunidades do que riscos, ou eventualmente mais riscos do que oportunidades, significa que esse conteúdo foi útil para você. Os nossos links estão aqui embaixo. Compartilhe com as suas pessoas queridas. Muito obrigada e um abraço. Até a próxima.